Se você chegou nesse vídeo, ou você já me conhece ou você tem interesse na Maratona de Chicago. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu pratico corrida de rua desde 2018 e tô criando esse canal para compartilhar com vocês como que é um ciclo de maratona. Eu vou para a Maratona de Chicago esse ano, 2026, e também compartilhar alguns aprendizados que eu tive no ciclo de 2025. Então vamos lá para o escritório que eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo em 2025. Sejam bem-vindos ao escritório e também ao episódio 0 da série da Maratona de Chicago 2026. O episódio 0 é um início ali para a gente falar um pouco da Maratona de Chicago 2025 e explicar ali um pouco, né, de toda a mística por trás dessas maratonas aí. Então, a Maratona de Chicago faz parte das Majors, né? As Majors são as 6 grandes maratonas aí, que são Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. Agora está entrando Sydney e estão falando que vão entrar mais 2 aí em breve, mas por enquanto são essas 6 as clássicas, né? E entrou Sydney agora. E por que tem toda essa mística, né, por trás dessas maratonas, né? Que lá são onde está a elite do esporte, né? A elite dos corredores de rua, onde os recordes são batidos e onde todo mundo quer estar. É o sonho de qualquer atleta amador, então são provas ali de infraestrutura colossal. No passado em Chicago tinham 50 mil inscritos, esse ano parece que Londres já bateu o recorde aí com mais de 50 mil, beirando 60 mil. E elas têm toda uma tradição ali, né? Fecham as cidades ali e junta muita gente para correr ali pelas ruas dessas grandes cidades. E para correr essas provas, né? Você precisa de uma vaga. Você não vai lá, faz inscrição, paga ali e sai correndo. E existem 3 jeitos de você conseguir correr uma prova dessa. A primeira, o sorteio. Então todo ano, vamos supor, a prova é no dia 1, geralmente 2 dias depois, ali no dia 3, abre o sorteio para o ano seguinte. E aí você fica sabendo ali se você sorteou ou não com um bom tempo de antecedência. Tem o índice técnico ou o qualifier, né, que a gente chama. Então, para toda a prova tem uma tabelinha lá. Então, a tabela é idade, sexo e o tempo que você precisa cumprir. Você precisa provar que você fez uma maratona com um selo internacional nesse tempo, né, baseado ali no seu sexo e na sua idade. E aqui, Boston é a única dessas maratonas, das 6, que você só consegue correr com índice. Você não consegue ser sorteado e também não consegue entrar nesse programa de caridade ou agências, né? Então, existem agências de turismo especializado em corridas, que você consegue comprar o pacote. E também cada maratona tem um programa de caridade específico, né? Só que acaba saindo muito caro, né, pra gente que está aqui no Brasil, porque você tem que fazer doações ali na casa dos milhares de dólares, euros, enfim, para agências, né? E também cada maratona tem uma certa um programa ali. Por exemplo, eu sei que Chicago tem um programa que, se você já correu 10 vezes a Maratona de Chicago, a partir da 11ª você pode se inscrever todo ano que você vai correr, né? Então, aí cada uma tem a sua particularidade que eu não confesso, não fui a fundo nisso, né? Então, basicamente é isso, né? Ou você é sorteado, ou você tem o tempo para sua faixa etária e sexo, ou você paga para uma agência de turismo que eles têm vagas garantidas, menos para Boston. E esse aqui é a mandala, né? Então é a Six Star Finisher, né? Aqui no Brasil a gente chama ela de mandala. Então esse é o sonho de todo corredor de rua. Quando você corre as 6 maratonas, então na 6ª você ganha essa medalha, que ela é bem bonita, ela tem a fotinho ali de cada uma. Para Sydney, que entrou como a 7ª, eles estão dando uma medalhinha separada, e eles estão falando que quando adicionar mais essas próximas 2 aí, um total de 9, eles vão atualizar essa mandala aí com as 9. Então é um item raro aí, bem legal aí para todo corredor de rua. Bom,
Então falamos um pouquinho aqui do que são as majors, como que você corre elas e tudo mais. E agora eu vou entrar especificamente no que aconteceu ali no ciclo de 2025, né? Como que eu iniciei os treinos e tudo mais, né? Então a construção da minha base, né? Ela começou ali, então em abril, finalzinho de abril mais ou menos, eu terminei um ciclo, né? Eu fiz um Ironman 70.3, então já estava com volume legal ali de corrida, né? Então já estava com volume de uma meia maratona. Aí em maio comecei já o treino focado para adaptação ali para maratona. Bati ali na casa dos 90 quilômetros no mês, né, de maio. Em junho, de fato, comecei ali a colocar volume, né, minha treinadora colocar volume. Bati ali 164 quilômetros no mês de junho. E aí em julho ocorreu aqui um percalço, né, que eu vou contar aqui para vocês, né, que foi o ponto de virada aí na minha prova, né, com um diagnóstico médico aí que não foi muito legal, né. O que aconteceu foi um edema ósseo nas duas canelas, né. Esse edema ósseo é a famosa canelite, né, que a gente chama. E bom, isso mudou muita coisa, né? Aqui tem a foto da ressonância magnética que eu fiz, tanto na perna esquerda quanto na perna direita. Então, olhando para trás agora eu vejo que era uma coisa que eu já estava tendo sintomas ali desde o início do ano, né? Desde antes de fazer esse meio Ironman. E aí, realmente, quando o volume começou a aumentar, aí ela apareceu de fato, né? Então, na perna esquerda eu tive um edema ósseo ali de grau 2 e na perna direita um edema de grau 1, tá? E aí eu tive que me adaptar a uma nova realidade, né? Eu comecei a fazer um tratamento ali, a partir do momento que eu senti a dor, já comecei ali a recuperação, fiz muita fisioterapia, muito gelo e a parte mais difícil que é você parar de correr, né? Eu fiquei umas 3 semanas assim, zero corrida, só pedalando, né? E com isso eu tive uma perda muito grande de volume, né? De quilometragem, né? Para fazer uma prova, uma maratona, a gente precisa correr muitos quilômetros, né? Durante as semanas que a gente tem para treinar. Então, você imagina, parou 2, 3 semanas ali, já dá uma bela diferença. E aqui eu fui ver, né, no meu Garmin ali como que ficou, né, o meu volume, né, de quilometragens ali, né. Então eu fiz a Maratona de Berlim 2022, que são os números que estão aqui em azul, né. Então peguei ali um período ali de 5 meses, né, me preparando. Então quando a gente olha aqui para Chicago 2025, no primeiro mês eu corri mais do que eu corri para Berlim, né? Só que aí no segundo mês, ali em julho, quando veio o diagnóstico da canelite, caiu absurdamente, né? Corri só 56 quilômetros e depois disso eu não consegui aumentar muito o volume, né? Eu não consegui encaixar um quarto dia de corrida na minha semana, eu corria só 3 dias porque eu tinha que dar um tempo de descanso ali para não piorar a minha inflamação. E foi isso. Então no ciclo ali para Berlim eu corri 890 km praticamente contra as 516, né? Uma mudança bem significativa. Mas assim, eu iria cumprir o objetivo que eu tinha, né? Nessa nova realidade de terminar a prova ali, né? Mesmo com esse volume bem baixo aí, pelos meus treinos ali, eu ia conseguir concluir a prova, né? E aí falando um pouquinho de Chicago, né, dessa maratona aí, então a Expo é bem legal, é um lugar gigantesco assim, eu conheço só Berlim, então é bem maior do que Berlim, é num centro de convenções lá, num hotel super chique, assim, um negócio glamouroso, né, e muita gente, muito stand e uma energia diferente também, né? Na hora que você vai pegar lá o kit e tudo mais, ou fazer uma comprinha, o pessoal do stand fica brincando com você, pergunta se é a sua primeira maratona em Chicago, e se você falar que sim, eles batem um sino, começa uma gritaria lá, até assustei.
A cidade, pô, a cidade lá é maravilhosa, né? Eu sou muito suspeito para falar, eu já tive a oportunidade de ir para lá 2 vezes, né? Antes de começar a correr até. E essa é uma foto que minha esposa tirou lá, cidade muito boa. Para quem for para lá, recomendo fortemente fazer o tour de arquitetura lá, porque você vê umas coisas realmente muito bonitas, né? E lá também no sábado, antes da maratona, que é no domingo, né, tem a corrida de 5K, né, que é um aquecimento ali para a galera que tá lá, então muita gente participa, é aberta para qualquer pessoa. Então eu e a Mirella, a gente correu os 5K ali. Então nessa fotinho tá vendo um monte de pessoa com um gorrinho aqui. O kit dessa prova é um número de peito e um gorro, né? Então ela é bem legal por ter esse souvenir aí que é esse gorro. Bom, e aí no dia da prova, né, o que realmente aconteceu comigo, né? Então eu voltei do 5K, com o objetivo de ficar em casa ali com a perninha para cima e aí eu comecei a me sentir mal, comecei a ter uns calafrios e tudo mais, comecei a ter febre e eu falei, bom, beleza, não vou assustar ninguém, né? Tava a minha família, a família da Mirella lá. E eu falei também, pô, não vou tomar um remédio aqui, porque se eu tomar algum remédio vai me derrubar muito para a prova, né? E aí eu tive uma noite muito ruim, assim, praticamente não dormi, ficava acordei todo suado. Meu aplicativo ali de métricas ali de saúde que me monitora a temperatura do meu corpo, acordou assim, tudo vermelho, falando, ó, não sai de casa hoje, fica descansando, você tá com sinais aqui bem alarmantes aqui, que tem alguma coisa acontecendo no seu corpo. Minha temperatura subiu mais de 2 graus, né? E foi uma decisão bem difícil, sim. Eu falei que naquelas condições que eu estava não era uma condição saudável para fazer uma prova de 42. Se fosse uma meia maratona ali, eu talvez até arriscaria, mas tive que ser ali conservador e não ir para a prova. E então só tem essa é a única foto que eu tenho, né? É a fotinho que eu tirei ali para separar que eu antes da prova ali, eu gosto de deixar tudo separadinho ali, o que eu ia tomar ali durante a prova, né? O gel, cápsula de sal, já deixo minha roupa separada, né? Então, foi isso. Essa foi a história que aconteceu ali em 2025. Para 2026, a história vai ser diferente, já estamos prestes a iniciar o ciclo aí. E a ideia agora é registrar tudo isso aqui, compartilhando com vocês a minha rotina, os meus treinos e chegar em Chicago bem e fazer uma excelente prova. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Esse é só o episódio 0, só para colocar todo mundo na mesma página. O episódio 1 sai aí em breve com o início de fato do ciclo. Valeu!